Não devemos confundir a vontade de Deus para com as pessoas do mundo com a vontade de Deus para com a sua igreja. A vontade de Deus para com as pessoas do mundo é que as pessoas do mundo vivam um estilo de vida a nível de pessoas de bem e de bom caráter da sociedade. Deus não exige das pessoas do mundo a mínima santificação. Porém, a vontade de Deus para com a sua igreja é que a sua igreja viva um estilo de vida a nível de santidade, que é um estilo de vida que está acima do estilo de vida a nível de pessoas de bem e de bom caráter da sociedade. A vida a nível de santidade é um estilo de vida que abrange também as boas aparências, isso no sentido de santidade, fidelidade, justiça, pudor, pureza, verdade e tudo de bom e agradável a Deus e não a carne. Na vida a nível de santidade, não basta apenas ser de Deus, e sim é preciso também lutar para parecer ser de Deus, e não do mundão que está debaixo do poder do maligno que é o diabo. Essa é a diferença entre a vida a nível de santidade e a vida a nível de pessoas de bem e de bom caráter da sociedade. O problema é que muitos estão pregando para a igreja apenas a vontade de Deus para com as pessoas do mundo, mas não estão pregando para a igreja a vontade de Deus para com a igreja de Deus. Estão pregando para a igreja de Deus apenas a vontade de Deus para com as pessoas do mundo, que é que as pessoas do mundo vivam um estilo de vida apenas a nível de pessoas de bem e de bom caráter da sociedade e não de marginalidade. Porém, a vontade de Deus para com a sua igreja é que a sua igreja viva um estilo de vida santa, separada do mundo e das coisas do mundo, uma vida que tenha e resplandeça ter compromisso com Deus e com o santo evangelho e doutrina de Cristo, que é a palavra de Deus. Muitos estão pregando para a igreja de Deus as pregações do evangelho que se deve ser pregado como sendo a vontade de Deus para com as pessoas do mundo, e não o evangelho que se deve ser pregado como vontade de Deus para com a igreja de Deus. O evangelho que deve ser pregado para com as pessoas do mundo é o evangelho de chamada para a salvação. Esse evangelho é aquele evangelho que não importa a aparência, não importa como a pessoa vive ou deixa de viver,
não importa o que ela seja ou deixa de ser, se ela se arrepende, independente da sua classe social, raça, tribo, línguas ou nações, independente da sua maneira de ser e viver, agir, falar e pensar, do seu jeito de se vestir, de proceder, independente da vida que essa pessoa esteja vivendo no mundo, não importa se essa pessoa se arrepende, a aparência dessa pessoa, nada pode impedir que ela venha a ser uma pessoa cristã. Nada pode impedir a salvação dessa pessoa no sentido de participação do Evangelho e corpo de Cristo. Muitas pessoas cristãs estão se enquadrando apenas na vontade de Deus para com as pessoas de bem e de bom caráter do mundo, mas não estão se enquadrando na vontade de Deus para com a Igreja de Deus. Muitos estão pregando o estilo de vida a nível de pessoas de bem e de bom caráter da sociedade, como sendo esse o estilo de vida agradável a Deus para com a Igreja de Deus. Porém, o estilo de vida a nível de pessoas de bem e de bom caráter do mundo descompromissado com Deus não é agradável a Deus. O único estilo de vida agradável a Deus é o estilo de vida estabelecido pelo próprio Deus através dos evangelhos e carta dos apóstolos de Cristo. Essa é a verdadeira vontade de Deus para com a Igreja de Deus. O estilo de vida que Deus quer para a sua Igreja não é o mesmo estilo de vida que Deus quer para com as pessoas do mundo, porque Deus não se agrada em ver a sua Igreja abandonando a vontade de Deus para com a sua santa e amada Igreja e passando a viver apenas a vontade de Deus para com as pessoas do mundo que está no maligno, porque o mundo que está no maligno não é apenas o mundo das drogas, o mundo do crime, o mundo do homossexualismo e lesbianismo, o mundo da prostituição, o mundo da malandragem e desonestidade. Não, o mundo que está no maligno é todo o mundo não cristão. Todo o mundo não cristão está debaixo do poder do maligno, que é o diabo. Até mesmo as melhores e mais justas e bondosas pessoas de bem e de bom caráter da sociedade estão no mundo não cristão, que está debaixo do poder do maligno. Por isso, a palavra de Deus diz que quando nós confessamos a Jesus como o nosso Senhor e Cristo e aceitamos os seus ensinamentos, nós somos transportados das trevas para a luz e do poder de Satanás
para o poder de Deus. Isso confirma o relato de Paulo em Atos, capítulo de número 26, versículo de número 15 a 18, que diz: E disse eu: Quem és, Senhor? E ele respondeu: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Levanta-te e põe-te sobre teus pés, porque te apareci por isso, para te pôr por ministro e testemunha, tanto das coisas que tens visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te deste povo e dos gentios a quem agora te envio, para abrir-lhes os olhos e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim, disse Jesus. Isso também confirma 1 de João, capítulo de número 5, versículo de número 19, que diz: Sabemos que somos de Deus e que todo o mundo está no maligno, que é o diabo. Que possamos vigiar.